Pai do Senhor, meus amados, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, o qual nos sustenta, o qual nos dá vida, o qual nos dá saúde e permite que estejamos vivos até hoje, né? Aleluia. Então hoje vamos falar desse Deus, o Deus que sustenta, o Deus que guarda, o Deus que protege. Tanto faz no sol, na chuva, no deserto. Ele sustenta, Ele guarda, Ele livra. Então, eu vou ler um capítulo lá em Êxodo 16, 35. Diz assim a palavra de Deus: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Vou repetir mais uma vez a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, que diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Aleluia. Toda honra e toda glória a esse Deus, o qual nos sustenta até hoje também. Quando eu falo em sustentar, irmãos, eu não estou falando só em alimento, não, em comida, não. Quando eu falo também que Deus nos sustenta, é com a vida, é com a saúde, é com a coragem, né? Porque sem isso não tem como a gente se firmar, não tem como a gente ficar de pé. É por isso que eu estou dizendo, quando eu falo que é um Deus que nos sustenta, dependendo aonde nós estejamos, qual a situação que a gente está, mas Ele está nos sustentando, não estou falando só em barriga cheia, não. Até mesmo porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus queridos, quando eu falo, vou levar para Noé. Noé sempre avisava do dilúvio, né? Até que Deus falou para ele: ó, Noé, tu vai fazer uma arca. Tu vai fazer uma arca, porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Então assim, Noé, obediente a Deus, construiu a arca. Até que chegou o dia certo de Noé entrar para dentro da arca com a sua família, né? Então Deus sustentou Noé dentro daquela arca enquanto estava tendo o dilúvio, enquanto teve aquelas tempestades, aquela chuva toda. Deus sustentou Noé. Deus sustentou não só Noé, como os bichos que estavam dentro, também os animais que estavam dentro da arca com Noé. Deus sustentou toda a família de Noé e ainda sustentou os animais. Mas infelizmente tem pessoas que não acreditam que Deus pode sustentar. Agora vamos também para outras áreas também. Vamos falar também da questão das áreas de alimento, né? Porque também sentimos fome, certo? Tínhamos fome também. Assim também como Deus, Ele sustenta que não deixa faltar o alimento dentro da tua casa. Assim foi com Noé. Deus sustentou Noé, não deixou faltar nada. Aleluia. Então que a gente sempre, quando a gente se achar em certas situações, que a gente chegar numa despensa, no armário, não sei qual vai ser a tua situação, que tu vê que achar que Deus não está no controle, tem calma. Deus, Ele sabe a hora de prover. Deus, Ele sabe a hora de mandar. Tudo é no tempo dele. Na hora certa, Deus, Ele vai mandar. Não adianta se perturbar, não adianta se questionar, não adianta querer botar Deus contra a parede. Na hora certa, Ele vai mandar. Assim como Ele fez com Noé. Na hora certa, no momento certo, Deus disse a Noé: entra para dentro da arca, tu e tua família. E Deus chamou também os animais.
e entraram para dentro da arca, e Deus sustentou todos dentro daquela arca por vários dias. Aleluia. Assim também, como Deus sustentou um povo no deserto, um povo que só pela misericórdia. Eu fico me imaginando aquele povo fazendo zoada, murmurando, reclamando no ouvido de Moisés. Imagina aí como é que deve ter agido Moisés, como pensava Moisés, a cabeça de Moisés como ficava, a mente de Moisés como ficava, né? Então aquele povo foram sustentados no deserto. Eu imagino que o deserto, meu irmão, é um calor, é uma radiação da quintura. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou uma coluna de nuvem para que fizesse sombra para aquele povo, para que aquele povo não perecesse diante daquela quintura. Porque o meu pensar, eu acredito que deserto não é um lugar que é muito frio. Então imagina aí, meu irmão, aquele tempo todo que aquele povo passou naquele deserto, se não tivesse aquela coluna de nuvem que Deus colocou para eles. Assim também como Deus fez chover pão do céu, o povo começaram a murmurar, começaram a se maldizer, a questionar que estavam tendo fome, que queriam comer, queriam porque queria. E eu fico pensando, mesmo com todos aqueles sinais que Deus fez, aquele povo ainda não acreditava que Deus poderia sustentar eles naquele deserto. Assim também como não é diferente. As situações, a gente se deixa levar pelas situações. A gente desacredita, acha que não vai dar certo. Mas como eu acabei de dizer, na hora certa, no momento certo, Deus ele manda. Sabe por quê? Porque o tempo é dele, não é o nosso. Às vezes a gente quer tudo da nossa maneira, da nossa forma. Às vezes a gente quer questionar a maneira de Deus agir. Às vezes a gente quer questionar a maneira de Deus trabalhar, mas não é da nossa forma. Porque se fosse da nossa forma, meu irmão, eu não quero nem imaginar. Então é no tempo de Deus. Porque a gente sabe que Deus ele sempre quer o melhor para nós. Deus ele não quer o pior para o povo dele, não. Deus ele quer o melhor. Aleluia. Deus ele não trouxe nós todos até aqui, não permitiu que a gente tivéssemos vida até aqui para morrer agora, não. Então eu não sei qual é a situação, meu irmão. Eu não sei o que se passa, mas Deus ele sabe. Então ele vai saber a hora certa, o momento certo, o dia certo de mandar ajuda, de mandar socorro para ti. Ele vai saber a hora certa. Então não adianta querer botar Deus contra a parede. Não adianta eu querer questionar Deus. Porque Ele vai saber a hora certa. Aleluia. A única coisa que Ele pede é só que tu confie. Pare de reclamar mais e adorar mais. Reclama demais. Tá igual esse povo no deserto que reclamavam por tudo. Assim às vezes acontece com a gente. A gente quer botar Deus contra a parede. Mesmo a gente tendo a certeza da palavra que Deus é Deus. Mesmo a gente acreditando que Deus sustentou esse povo no deserto. Que Deus sustentou Noé com a família dele dentro daquela arca quando teve aquele dilúvio. Mesmo a gente tendo a certeza, a gente ainda quer questionar. Quer botar Deus contra a parede. E as coisas de Deus ninguém questiona, não. Deus ele não pede que a gente entenda, não. Ele só pede que a gente compreenda. Então entenda uma coisa. Tudo é no tempo de Deus. Porque se Deus mandou Noé entrar com a família dele, com aquele animal, com aqueles animais dentro da arca, Deus sabia o que estava fazendo. Então se Deus tirou aquele povo, né, da escravidão de Faraó e jogou lá para o deserto, é porque Deus sabia o que estava fazendo. Porque Deus não ia mandar aquele povo para aquele deserto
para morrer naquele sol quente, não. Deus não ia mandar aquele povo para morrer de sede, para morrer de fome num deserto, não, porque Deus tinha propósito. Deus queria que aquele povo chegasse na terra prometida. Só que infelizmente o povo começaram a reclamar, começaram a querer botar Deus contra a parede, começaram a querer questionar Deus, começaram a querer desacreditar de Deus e foram querer buscar auxílio em outras coisas, em outro Deus com D menor, quanto na verdade só Deus pode fazer algo por nós. Então, se Deus te colocou em certas situações, ou se tu está passando por algum dilúvio, ou se tu está passando por algum deserto, não foi para tu morrer, não. Na hora certa, Ele vai mandar o socorro. Na hora certa, Ele vai mandar o auxílio. Na hora certa, Ele vai mandar a ajuda. Então acalma o teu coração, espera no Senhor. Porque o mesmo Deus que socorreu aquele povo, que matou a fome daquele povo naquele deserto, que matou a sede daquele povo naquele deserto, é o mesmo Deus de hoje. Então aquele mesmo Deus que levou Noé, esse Deus não botou Noé juntamente com a família e aqueles animais dentro de uma arca, não foi para morrer afogado, não foi para que o dilúvio afogasse ele, não. Foi para que ele passasse pelas tempestades, passasse por aquele dilúvio, debaixo da proteção de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa qual é o dilúvio que tu está passando, não importa qual é a tempestade, não importa qual é o deserto, não importa se o maná ainda não caiu do céu, não importa se Deus ainda não mandou a ajuda do céu, não importa se Ele ainda não saciou, mas uma hora Ele vai mandar, mas Ele sabe a hora e o dia certo. Ele não vai te deixar morrer. Aleluia. Então toma posse dessa mensagem. Deus, Ele não vai te deixar morrer. Amém? Confia em Deus, toma posse dessa mensagem. Assim como Deus fez com Noé, Ele não jogou Noé dentro daquela arca, Ele não mandou Noé fazer aquela arca para morrer afundado, não. Assim como Deus também não levou aquele povo para o deserto para morrer lá naquele sol quente lá, não, para morrer de fome lá, não, morrer de sede não, para perecer, não. Assim também como Ele não levou Noé, não mandou Noé fazer a arca e mandar toda a sua família entrar para dentro, não foi para morrer afogado, não. Ele passou por tudo aquilo, porque Deus sustenta. Amém? Então toma posse dessa mensagem. Deus, Ele sustenta. Deus, Ele dá de comer. Deus, Ele dá de comer. Porque tudo que tu tem hoje, tu deve a Deus. Porque é Ele quem te dá a vida. Foi Ele quem soprou em ti o fôlego da vida. Então tudo tu deve a Ele. Então, agradece. Amém? Ficam todos na paz, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, ajuda aí o canal evangélico. Tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz.